Rede Super, inspirando você. Este programa tem classificação livre. Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, espero que você esteja com seu coração cheio de alegria, cheio de esperança, motivado aí, mesmo que você esteja vivendo um momento difícil, eu tenho certeza que você pode se alegrar e pode receber uma motivação nova. E a gente está aqui no programa para cooperar com isso na sua vida. Desejo do nosso coração ser bênção para você, trazer informação, não apenas informação, mas também transformação, através de tudo que você vai aprender, ver e ouvir aqui no programa de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que tem atingido e mudado a alimentação de muitas pessoas e a rotina de muitas famílias. É a alergia e a intolerância à lactose. Pesquisas brasileiras apontam que aproximadamente 70% da população sofre com esses problemas, é um número alto, não é? Para falar sobre esse assunto, eu recebo a nutricionista Caroline Matos e o especialista em gastroenterologia Mauro Giacomi. É isso? Obrigada por terem vindo. Daqui a pouco eu vou ir para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Na cozinha, Fernanda Yudi, consultora de dieta para pessoas com alergia à proteína do leite, vai nos ensinar a preparar um pão de mel recheado com brigadeiro gourmet sem leite. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Pra gente parece impossível fazer um bolinho que seja um pão sem leite, não é? E esse é especial, não tem nem leite, nem soja, nem ovos. Ah, maravilha. Daqui a pouco eu vou ir para a cozinha aprender, a gente está curioso para experimentar o sabor, viu? É muito diferente o sabor, não? A gente até engana algumas pessoas que comem achando que tem leite e se surpreendem vendo que não tem. Que bom, então daqui a pouco eu tô aí pra gente aprender. Okay. Bom demais, né? O programa sempre tem muita coisa boa pra você, tem palavra do coração de Deus pro seu coração, então fiquei comigo o tempo todo com os seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. A intolerância à lactose é um problema que acontece por conta da dificuldade do organismo de digerir o açúcar presente no leite. Isso ocorre por causa da diminuição ou ausência de lactase, que é a enzima que digere a lactose. Quem tem intolerância sofre com desconforto gastrointestinal quando ingere alimentos que contêm o leite. Já a alergia é uma reação do sistema de defesa do organismo às proteínas do leite. A alergia à lactose costuma restringir ainda mais a vida do paciente, porque os sintomas aparecem rapidamente, não só pela ingestão do leite, mas também pelo contato ou até mesmo o cheiro do alimento. Olha só, gente, e para explicar melhor para a gente sobre esse assunto, eu recebo a nutricionista Caroline Matos e o especialista em gastroenterologia Mauro Giacomi. Tudo bem? Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Imagina, é um prazer. Prazer. Também é um prazer. Isso, vamos aprender muito com vocês hoje, um assunto que hoje em dia a gente ouve falar, mas até pouco tempo atrás era um fantasma para muita gente, né? Então, acho que o doutor Mauro vai ter mais essa noção, porque o nutricionista, às vezes, ele encaminha para o médico para que fazer o exame para chegar a um diagnóstico, né? Porque a gente não pode dar o diagnóstico, a gente desconfia. Eu acho que ficou, talvez, nos últimos tempos, a gente desconfiando mais, né? Pelos sintomas e com dificuldade, às vezes, de resolver com uma orientação simples e chegar a essa conclusão do diagnóstico faz muita diferença para o tratamento, né? É verdade, com certeza. Bem, é uma doença mais comum do que nós pensamos em geral, não é mesmo? O número é alto, né? E nem todos os pacientes têm uma sintomatologia tão evidente. Então, existem graus diferentes, né? Existe também aqueles casos que é uma doença, digamos assim, que é o único problema que o paciente tem é a intolerância à lactose e algumas vezes não, ela pode vir acompanhando outra doença do intestino. Então, muitas vezes é um desconforto como gases, distensão do abdômen e um dolorimento discreto, mas que aparece toda vez que o paciente ingere o leite.
Bom, aí eu acho que talvez complique um pouco da pessoa entender, porque muita coisa, né, que a gente consome durante o dia tem leite. A pessoa come um bolo, come um certo tipo de pão que leva leite. Eu acho e que essa aí que é a dificuldade do paciente. Mas eu não tomo leite, né? Como que eu tenho isso se eu não tomo leite? Aí esquece que come o queijo, consome iogurte, aí tem um bolo que vai o leite, né? Ou a sobremesa do final de semana, né? Sorvete. Né? Biscoitinho. Biscoitinho. Quer dizer, muita coisa. Então a pessoa às vezes ela pensa assim, o que eu comi que me fez mal? Não comi nada de diferente, né? Se ela sente aí os sintomas que você disse, gases, desconforto, comi nada de diferente, eu não comi fora, não comi uma coisa, né, que eu pudesse pensar que me fizesse ter um mal-estar, mas é por causa disso. Existem outros sintomas que a pessoa pode prestar atenção e principalmente também que a gente tem visto hoje que por causa da informação, os pais já estão mais atentos e começam a perceber também nas crianças. Os sintomas das crianças, eles são os mesmos dos adultos e quais outros sintomas também a gente pode perceber? Bom, o que é importante falar, Márcia, é que existem ambas as apresentações. O início da doença ela pode ser na infância, não é mesmo? Nós estamos falando por enquanto sobre a intolerância, que é a falta da lactase, não é mesmo? Ou pode ser mesmo na vida adulta. Às vezes a pessoa está acostumada com a dieta, né, com essas coisas, e de repente algo acontece e ela começa a ter sintomas. O que complica mais o diagnóstico é quando a criança é muito pequena, porque muitas vezes ela não sabe expressar o que está sentindo e os sintomas às vezes são leves. Né? A barriga que incha, um desconforto, mudou um pouco o intestino, não é mesmo? E no adulto não, a pessoa já acha assim, algumas vezes ela acha que é uma gastrite, ou é uma diarreia que vai e volta. Mas o que é mais comum de acontecer é a sensação de gases e a barriga distendida, tá certo? Já no caso da alergia à proteína do leite, tá? O paciente ele pode ter, inclusive, manifestações que não são do aparelho digestivo. Pode, por exemplo, apresentar erupção na pele ou nas mucosas, né? Na boca, coriza e outros sintomas, além dos sintomas digestivos também podem estar presentes. E nem sempre precisa ter, como você mesmo já citou, ingerido leite. Olha só, interessante, a gente tem que ficar atento mesmo, né, Carolina? E assim, às vezes as pessoas elas desconfiam porque hoje tem bastante informação sobre o assunto, falam, eu sinto algum desconforto, passo mal, acho que eu vou tirar o leite para perceber. E às vezes não dá um tempo suficiente para que tenha um reparo do organismo, né? Muitas vezes as pessoas chegam, não, eu tirei o leite, Carol, mas não fez diferença. Não fez diferença. Então, assim, o mínimo que eu peço no consultório, né? E aí eu acho que vai de cada profissional o tempo, para começar a perceber se faz um pouquinho de diferença, pelo menos uns 15 dias, incluindo o final de semana, porque o bicho pega no final de semana, né? Quando come, às vezes, fora de casa, às vezes vai comer um purê fora de casa e esquece que talvez aquele purê tenha leite ou tenha queijo. Creme de leite. Exatamente, na composição. Então, pelo menos esses 15 dias para ela começar a apresentar talvez algum sinal de melhora. E outra coisa, além de retirar o alimento, tem que tratar o organismo, né? Porque a lactase, ela é uma enzima que ela é produzida como se fosse na camada mais superficial do intestino. Então, às vezes, esse intestino está maltratado por outros motivos, né? E aí, à medida que você retira a lactose, você sente um conforto, mas não trata a causa inicial do problema, que às vezes é um problema mais intestinal. Então, dá um tempo para poder também fazer um reparo. Eu percebo muito isso. Às vezes o paciente ele vem com o diagnóstico, está sem o leite, mas ele continua com desconforto, porque ele tirou o que estava fazendo mal, mas ele não tratou. Né? Você perguntou sobre os sintomas, a lactose é muito clássico ser gastrointestinal, a alteração. Né? Agora, sistêmico, eu tenho, hoje eu acho até um pouco de dificuldade da gente chegar a uma conclusão, a alergia da proteína do leite de vaca, porque a gente tem basicamente 2 tipos de alergia. Uma alergia que ela é imediata, essa que você falou, a pessoa consome e tem uma reação muito rápida, e tem uma alergia que ela é tida como tardia, que ela pode aparecer a 3, 4, 5 dias depois até. Se você consome diariamente esse alimento, como é que você vai desconfiar dele? Confunde tudo, né? Não tem Quando você tem como. uma reação, você fala, o que eu comi de diferente? Você nunca vai desconfiar do queijinho que você come todo dia no café da manhã, né? Então, dentro da minha prática, o que eu faço no consultório padrão ouro hoje, diagnóstico de dieta, ainda é a dieta. Então, a gente retira
observa, volta, observa, né? Porque às vezes o paciente está com tanto desconforto que vale a pena fazer isso, né? Para ver se ele tem alguma relação com isso. E podem ter outros alimentos também, né? O leite sendo secundário, né? Apenas a esses desconfortos. Aí tem que investigar. Isso que eu falo agora, tem que ter uma investigação e muitas vezes multidisciplinar mesmo, né? Sim. Uma equipe, porque muitas vezes, claro que os profissionais, né, mais indicados são o gastro, o nutricionista, mas como são outros alimentos, muitas vezes são até outras reações, acaba passando para fazer assim, um exame bem mais profundo. As pessoas, nós brasileiros, temos o hábito de procurar um médico ou um nutricionista quando a coisa já está feia, né? E assim deve ser também nesse problema de lactose, porque as pessoas vão assim, né? Vão dando um jeitinho, tomam antigases, tomam um remedinho. E é muito importante a gente falar com as pessoas que é um problema sério, não é uma coisa simples, não é? O que eu acho que, assim, nem sempre nós paramos para pensar um pouquinho, e às vezes eu converso isso com o paciente no consultório, é que a raça humana, né, a espécie humana, ela é a única espécie que ingere leite na vida adulta. E existe uma programação genética de todas as nossas células de desenvolver atividades durante o nosso ciclo biológico de cada ser humano, né? Então, alguns pacientes, como eu falei, desenvolvem isso na vida adulta. Então, que teoricamente, ele está programado geneticamente para a célula da mucosa intestinal deixar de produzir lactase, porque teoricamente ele não teria que estar ingerindo, né? Nós ingerimos leite de outro mamífero ainda, né? Na vida adulta. Então é como se, nessa idade você não tem mais que ingerir lactose, mas a gente sabe que pão de queijo é gostoso, o queijo é gostoso. É mais nós mineiros, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre com o paciente. Existem duas situações. O paciente nos procura já com uma suspeita de que ele ingeriu e passou mal. E um outro paciente que ele vem passando mal, com gases, dor, nem suspeita que é a lactose. E você passa a fazer o diagnóstico através de testes laboratoriais, né? E a história clínica e faz justamente, você implementa uma dieta sem lactose total e vê se dá resultado. E é necessário um tempo. E além disso, essa intolerância à lactose, ela pode ser primária, ou seja, como eu falei, você parou de produzir a enzima. E o gastroenterologista também tem que pensar em doenças secundárias, ou seja, outras doenças do intestino que vão lesar a camada superficial do intestino, por exemplo, uma infecção por uma bactéria, não é mesmo? Que, digamos assim, descamou aquela mucosa e aí o paciente para de produzir a lactase, não por uma programação genética, mas por uma doença que ele tem do intestino. Que causou a intolerância à lactose. Exatamente. Então, aí você teria que tratar as duas coisas, não é mesmo? Então, a intolerância à lactose, ela pode ser o início do processo ou ela pode ser uma consequência que surgiu em decorrência de outra doença. Aí, baseado nisso, nós vamos fazer o tratamento, não é mesmo? Ou só com a dieta ou com medicamentos e vamos também pedir o auxílio do profissional da nutrição para elaborar uma dieta, uma vez que não só a gente tem que pensar que o paciente tem que parar de ingerir a lactose, mas ele também tem que ter os nutrientes que ele teria no leite. Substituir, né? Exatamente. E a gente vai conversar sobre isso depois que a gente voltar, na nossa próxima etapa aqui da nossa conversa, que a gente vai fazer uma pausa agora. E eu vou para a cozinha, porque tem uma moça lá também que se especializou nesse assunto, porque tem 2 filhos com intolerância à lactose. E ela então começou a trabalhar com esse tipo de alimento por causa dos filhos e deu super certo. É a Fernanda Iude, consultora de dieta para pessoas com alergia à proteína do leite. Ela veio aqui nos ensinar a preparar um pão de mel recheado com brigadeiro gourmet sem leite. Agora. Fernandinha. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Tinha uma surpresa, porque quando a Fernanda chegou, eu falei, Fernanda, é você, a gente já se conhece. Que bom, eu não sabia, né, que você
estava trabalhando com esse tipo de alimentação tão importante hoje em dia, que ajuda tanta gente, né, Fernanda? Tem lá o Vitor, é o Vitor e Léo? Isso. É dupla? Pois é, sem Ele tem querer, uma dupla, né? Gente, Mas já tem uma foi. dupla em casa, Vitor e Léo. Quem sabe eles começam a cantar também. Pois é. O Vitor tem quase 5 Quase anos, né? 5. E o Léo, 1 ano e 5 meio, quase. meses, isso. E os dois também. Como é que foi quando você descobriu? Você rapidamente descobriu que o Vitor tinha? Como é que foi até você descobrir? Os dois são alérgicos à proteína do leite, né? Então, assim, o Vitor, para mim, alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, era tudo a mesma coisa. O Vitor, ele sempre foi uma criança que chorou muito e ele não dormia de noite. Refluxo, tinha um não é? Eu refluxo lembro que quando não foi melhorava. visitar. E assim, umas lesões na pele que não melhoravam, o narizinho sempre roncando e uma diarreia, em torno de 20 evacuações por dia. Meu Deus. E depois de um tempo começou a vir sangue, a barriguinha sempre distendida. E aí eu comecei a pesquisar e também assim essa dificuldade do diagnóstico, de achar um médico e até que a gente chegou, né? Eu fui pesquisando muito e chegou no diagnóstico, só que assim o intestino dele estava tão lesionado, ele é o que a Carolina falou de alergia não mediada. Então ele fez uma lesão no intestino tão grande que ele reagia a praticamente tudo. E aí, assim, eu fiz a dieta para poder amamentar, eu faço a dieta ainda para poder amamentar o Léo, né? E o diagnóstico do Léo já foi um pouco mais fácil, eu já sabia que ele tinha em torno de 60% e 80% de chance de ter alergia por conta do Vitor. E aí eu já comecei a dieta preventiva, que não previne, mas para não confundir o sintoma dos 3 primeiros meses, que toda criança pode ter mais cólica, né? E pode, né, chora mais e tal. Mas um dia que eu consumi uma batata palha com traços de leite, ele sangrou no dia seguinte. Meu Deus. E aí eu tive a confirmação que realmente ele era alérgico também como irmão, né? Olha só. E graças a Deus eles estão bem, porque agora tem a mãe que capricha em tudo, né? Aí a gente até vai conversar sobre isso também. Por que algumas crianças nascem já com esses problemas, a lactose ou a intolerância à lactose ou a alergia da proteína do leite? E a gente, na nossa segunda parte da nossa conversa ali com os nossos profissionais de hoje, que é tão bom a gente aprender, a gente precisa tanto estar atento, né, a tudo isso. Quer dizer, a alimentação da mãe que está amamentando, a alimentação dos filhos, os filhos na escola, o que eles levam de lanche, quando eles vão numa festinha, o que eles podem comer. Quer dizer, a mãe tem que levar a matula dele, né? A marmitinha é garantida. Mãe de alérgico sai com a marmitinha sempre, para ela e para o filho, né? Tem que levar, porque sempre. senão não tem jeito, né, Caroline? Tem que levar, onde ele for, tem que levar a comidinha dele. E a gente vai saber se tem cura, se vai chegar um tempo que vai passar, né? Tudo isso, continue ligadinho aqui, porque agora a gente vai aprender esse pão de mel, que tá com uma cara ótima, sem leite. Ele é recheado com brigadeiro gourmet. Não tem leite nada aí, nem leite condensado. Nem leite condensado, nem nada que tenha leite, nem ovo também e nem soja, né? Porque é a clássica, assim, a maioria das crianças, as não mediadas principalmente, faz uma alergia cruzada com soja, então geralmente a gente tira leite e soja. E tem muita criança alérgica a ovo também, então a cozinha lá toda é sem leite, sem soja, sem ovo, mas recheada de sabor. Ah, que delícia! Tanto que chama delícias, né? Delícias de viver, exato. Bom. Então vamos lá, vamos começar, Fernanda. Vamos lá, então aqui a gente tem a farinha de trigo, né? Vamos pôr aqui. E assim, essas receitas todas surgiram do meu dia a dia com os meninos. Então, são todas receitas, eu sempre falo que são para mães, né? Muito práticas, muito rápidas, porque mãe já não tem tempo, mãe de alérgico, então tem que ser tudo muito rápido. Verdade. Mãe de 2, né? De 2, Aqui é açúcar mascavo. E você foi pesquisando, experimentando, a sua cozinha virou um laboratório. Um laboratório. Joguei muita coisa fora, né? Imagino. Sempre falo que eu sou metida, porque eu não tenho curso de nada, só gosto de cozinhar. Mas foi indo e deu certo, Que né? bom, autodidata. Exato. Aqui é chocolate em pó. O chocolate em pó, a gente acha fácil ele, né? Não é esses achocolatados, ele é realmente e nem o chocolate cacau, em né? pó. Ele entre o cacau e o Isso. achocolatado. Só que o achocolatado tem açúcar, né, gente? Isso. E chocolate em pó não é tão forte também quanto o cacau, porque ele é muito forte. Muito. Aí aqui a gente tem bicarbonato, cravo em pó,
É interessante porque muitas vezes as pessoas até descobrindo que elas podem comer, elas sofrem muito, porque as crianças querem comer um chocolate, querem comer um bolinho de chocolate. Um pão de queijo. Um pão de queijo. Não A gente pode. faz até pão de queijo sem queijo. Que delícia. Aqui canela em pó. E quem tem, Caroline pode responder essa pergunta, antes o Bruno vai mostrar a Caroline lá. Quem tem alergia, a intolerância à lactose, pode consumir esses produtos que hoje em dia tem no mercado de no-lac, esses produtos. E tem leite, iogurte, queijo, sem lactose. Pode consumir. Eu tento ensinar para o paciente a não ficar tão dependente do laticínio, né? Aí tudo fica, como eu não posso comer sem a lactose, aí tudo eu quero comer sem lactose, né? Então, a ideia é de ele conseguir experimentar para saber que é normal, que o sabor é semelhante, não tem problema, mas também de experimentar outras opções, né? Se eu não colocar o queijo dentro do pão, o que eu posso colocar, né? Então, eu sempre falo Boa pergunta. Boa pergunta. Queijo vegano. Hoje já existe no mercado queijo vegano. Um cuidado que a gente tem que ter é quando a gente começa a alimentação vegana, ela tem baixa quantidade de proteína. E aí tem que ir acertando isso na dieta. Eu posso fazer um patezinho de frango, eu posso passar uma geleia, hoje tem as pastas de amendoim, as pastas todas de castanhas, né? Pode ser utilizada. A manteiga, existe uma manteiga que chama manteiga ghee, que ela é sem resíduo completo de lactose ou de leite, né? da proteína do leite, que pode ser utilizada. Tem umas pastinhas que a gente pode fazer em casa à base de tofu, que é a soja fermentada, que aí é possível tolerar um pouco mais. Tahine, pasta de grão de bico, e aí a gente tem um monte de muita coisa. Então aí você não fica só com queijo, entendeu? Verdade. Sem lactose. Então é abrir o leque mesmo para o paciente. Joia, obrigada, Carol. Então, vamos lá, Fernandinha. Então aqui, o mel. Importante falar também, né, que quando a gente lida com alergia à proteína do leite, todos os produtos que eu uso, eu tenho que ligar no saque para saber se o maquinário que faz aquele produto não faz nada que vá leite no maquinário, porque às vezes é uma farinha, mas naquele maquinário onde processa a farinha, processa uma mistura para bolo que vai leite, ficam uns traços mesmo higienizado e um alérgico pode reagir, né? Verdade. Aqui é o fermento. Então, é a certificação de que todos os ingredientes que você usa são realmente livres, livres da presença do leite, né? Exato, exato. E, inclusive, assim, né, utensílios também, hoje, para poder trabalhar com isso, a cozinha, ela é totalmente exclusiva. Ela não pode ter contato. Na minha cozinha não entra leite, nada de leite. Ok, enquanto você dá essa misturadinha, Claro. Fernanda, eu vou deixar o pessoal anotar, então, os ingredientes da massa. Vamos lá. Pão de mel com brigadeiro gourmet sem leite. Ingredientes do pão de mel: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de chocolate em pó, meia xícara de chá de açúcar mascavo, 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de cravo em pó, 1 colher de chá de canela em pó, meia xícara de mel, 2 colheres de sopa de margarina sem leite e 1 xícara de chá de água. Muito bom, olha, delícia. Você colocou manteiga agora, né? Isso, na verdade, a Isso é o gente quê? tem uma margarina, Isso é o quê? uma única margarina que pode ser usada. Não são todos os alérgicos que toleram, mas a maioria deles tolera bem. Aqui, quando a gente lida com massa, na verdade a gente coloca uma estimativa de líquido, mas às vezes pode ser que precise um pouquinho mais. Às vezes a temperatura da água, se está um pouco mais fria, um pouco mais quente, pode fazer alguma alteração. Então a gente põe 1 xícara, mas às vezes precisa de um pouquinho mais. O ponto é mais molinho? Como é que é o ponto dele? É ponto de bolo mesmo, né? Talvez um pouquinho mais firme que um ponto de bolo. Tá. Ó, o ideal também seria um fouet, mas com uma colher comum também dá para fazer. É só misturar realmente todos os ingredientes. A gente tem fouet aí.
Agora já era. Cheio, já era, já foi. Aqui eu coloquei. O fouet já se foi. O fouet, tá falando no meu ouvido, não tem mais fouet. Eu falei, o fouet já se foi, então. Já. Sumiu. Aqui a gente unta, pode ser com óleo ou pode ser com a própria margarina que a gente usa. Unta uma assadeira. Forno pré-aquecido 180 graus? Isso, Fernanda? forno pré-aquecido. Esse pão de mel ele assa super rápido. E o forno? O forno tem problema? Você já utilizou o forno com... Quando... Tem isso também ou não? Tem, mas assim, como eu tenho a cozinha, eu tomo esse cuidado porque eu atendo muita gente com os mais variados tipos de níveis de alergia, né? Então eu tenho criança que é muito sensível, o meu filho mais novo é um deles, que se eu assar alguma coisa no forno e depois assar o dele, ele tem reação. Então, mas em casa não precisa, né? A gente costuma falar que tem mais efeito quando todo mundo em casa entra na dieta, porque acaba que alguém esquece, lá em casa era assim. O marido esquecia e aí comia alguma coisa e misturava. Então você tem que ter 2 fornos, né? 2 fornos, 2 cozinhas, aí dá certo. Mas o ideal muito fácil hoje em dia ter 2 cozinhas. Pois é, então é mais fácil pôr todo mundo na dieta. Nossa, meu Deus. É verdade, está mais fácil. Difícil, né? Exato. Muito bom. E essa receita vai render quantas porções, tipo aquela lá, Fernanda? Rende aproximadamente 18 pedaços. Oh, é muito, né? É. Bastante, muito bom. E aí agora vai pro forno. Quantos minutos você falou? Varia Perguntei. muito do forno, mas em torno de uns 30 minutos, mais ou menos. Tá. 20 a 30 minutos. Ok. Vamos então pro recheio? Vamos. Então, o recheio, eu trouxe aqui já pronto, mas vai passar depois a receita. A gente faz um leite condensado de leite de coco artesanal. Ele é bastante simples de fazer, então para eu fazer aqui ele já está pronto, mas se eu fosse fazer eu coloco 300 ml de leite de coco, 100 ml de água e o açúcar, uma xícara de açúcar, e eu coloco tudo na panela e do jeito que ficou na panela eu deixo. A hora que ferver eu abaixo o fogo e deixo uns 15 minutinhos apurando. Eu não posso mexer, senão estrago meu leite condensado artesanal. Nem na hora que coloca os ingredientes Nada, mexe. nada. Do jeito que ficar, ficou. Ficou. Aqui eu tenho amido de milho. E eu vou dissolver esse meu amido no meu leite condensado de leite de coco artesanal aqui. O resto eu vou pôr na panela. Ah, tá. Muito bom. Enquanto você mexe então aí, Fernanda, dissolve, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar, para finalizar aqui o nosso pão de mel com recheio de brigadeiro gourmet sem leite. Daqui a pouquinho. A gente também continua um pouco mais a conversa com os nossos profissionais. Se você chegou em casa agora, estamos falando sobre alergia à proteína do leite e intolerância à lactose com o gastroenterologista Mauro Jatemi. É isso? Jacome, desculpa. Estou falando de cor aqui na minha cabeça. E Caroline, que é nutricionista. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Maravilha, olha só essa imagem aí. O povo em casa fica lá com água na boca, desesperado. Que é isso? Estamos de volta aqui na Cozinha do Sempre Feliz com Fernanda Yude, que está nos ensinando a receita de pão de mel recheado com brigadeiro gourmet sem leite. O programa de hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante que tem atingido muitas famílias. Estamos falando sobre alergia e intolerância à proteína do leite e à lactose. A nutricionista Caroline Matos e o especialista em gastroenterologia Mauro Jacome estão conversando com a gente sobre esse assunto, estão trazendo vários esclarecimentos. A gente fez a nossa pausa para vir para a cozinha. E a Fernanda, que tem 2 filhinhos que têm esse problema, né, de alergia e intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, ela desenvolveu várias receitas por causa dos filhos e a coisa foi crescendo tanto, né, que virou uma empresa, né, Fernanda? E tá bombando, né, Fernanda? Graças a Deus. Então, se você que está em casa tem esse problema, não sabe o que fazer de lanche para o seu filho, né? Então, a Fernanda já tá fera já para te ajudar nesse assunto. E daqui a pouco a gente volta para a sala para conversar com os nossos profissionais que estão conosco hoje. Vamos continuar?
Vamos, então aqui eu tinha colocado o leite condensado de leite de coco, diluído o amido de milho. Agora eu vou acrescentar o chocolate em pó e um pouquinho de chocolate em barra. Se você chegou agora em casa, gente, a receita, a Fernanda já ensinou a fazer a massa. Isso daqui é o recheio, né? O recheio de brigadeiro gourmet, que é um brigadeiro desenvolvido com leite de coco, não é? Isso. Amido de milho. Isso. E chocolate em pó e chocolate em barra. Maravilha. Então aqui ele é muito simples de fazer, é só levar ao fogo e mexer. Tá. Vai mexer com isso aqui, ó. A colher faz muito barulho. Ups. Faz mesmo. Então, vou deixar enquanto você mexe, o pessoal anotar a receita do brigadeiro gourmet. Pão de mel com brigadeiro gourmet sem leite. Ingredientes do brigadeiro gourmet: 300 ml de leite de coco, 100 ml de água, 1 xícara de chá de açúcar, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 40 gramas de chocolate em barra sem leite, 2 colheres de sopa de maisena. Muito bom. Que delícia. Então, depois que derrete tudo aí, Fernanda, tem que esperar esfriar um pouco, né? Tem que. Ou não? É bom esperar esfriar um pouquinho só, não muito. Maravilha. Fernanda, você e Jackson, seu marido, são de Curitiba, não é isso? Isso. Então, aqui em BH desde quando? Faz 6 anos que nós moramos aqui. Ele veio um pouquinho antes, eu estava terminando a faculdade na época e depois eu vim para cá. Que maravilha, hein? E a Márcia tem um papel muito especial na nossa vida, porque quando nós viemos para cá, eu estava tentando engravidar, essa história é muito especial. É verdade. E eu já tinha tido uma perda e eu ouvi a música da Márcia, Meu Amor, Meu Bebê. E aí uma vez a gente foi à igreja e a Márcia fez uma oração, o pastor chamou e a gente falou, vamos lá que nós queremos falar com ela. E explicamos que a gente estava tentando engravidar, já havíamos tido uma perda, não estávamos conseguindo. E a Márcia orou para que no próximo ciclo o Senhor me abençoasse. No próximo ciclo o Senhor me abençoou com o Vitor, que é o meu vitorioso mesmo. Delícia, lindo. E a gente foi visitá-lo. Exato, que bênção, né? é uma Que delícia, bênção né, mesmo. Ele é um bom precioso, demais. os dois são demais. São presentes de Deus mesmo, herança. São mesmo. Eu vou aumentar um pouquinho o fogo. Para ele mais rápido, ele já está quase no ponto aqui. O ponto é o mesmo do outro brigadeiro? Muito Fernanda? Soltar da semelhante. panela? Não chega a soltar, esse não, mas ele vai ficando um pouco mais consistente. Ele deixa essa consistência líquida e vai ficando mais consistente. Mais ele lembra mais cremosinho. um creme, isso. Tá. A gente tem um outro brigadeiro que é o de inhame, ele faz ponto de brigadeiro mesmo. Agora esse aqui ele fica mais um creme, a gente usa como brigadeiro de colher. Ah, que delícia. Isso. Até porque para rechear não precisa ser tão grosso, é até pior, né? Até dificulta quando ele é mais grossinho. Exato. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou voltar lá para a sala para conversar com os nossos convidados de hoje, né? Os profissionais que estão com a gente hoje, Caroline e o Dr. Mauro. E aí, na hora que você fala que está pronto, você mostra o ponto, você chama o Bruno, me dá um sinal, o Bruno mostra o ponto. E porque, na verdade, agora você vai só rechear, né? Isso. Quer partir no meio e rechear. E aí depois a gente vai colocar o chocolate derretido em cima, né? Assim, do jeitinho que eu fiz naquele, fazendo os risquinhos só, não tem segredo Mostra só não. o saquinho, então, que você já utilizou, Isso pode ser um furou. Não necessariamente precisa ser esse saquinho, se em casa você não tiver, não tem problema, pode ser com a colher, ele só deixa mais bonitinho. Joia. Aqui, ó, a gente já chegou no ponto, na verdade, ó. Que bom. Ele tá um pouquinho mais cremoso, né? Ainda fica mais molinho, quando esfria ele fica mais cremoso que isso. Então, tá bom. Então, quer mostrar? Quer entrar para mostrar, Bruno? O creme, realmente, ele tá mais grossinho, né? Mais cremoso, à medida que vai fervendo aí o leite, ele vai engrossando, vai cozinhando e tá no ponto. E depois, eu e meus convidados vamos voltar para experimentar essa delícia mesmo. Obrigada, amor. Obrigada. Daqui a pouco eu volto, Prazer. daqui a pouco a gente volta.
Bom, já te avisei, você por acaso chegou em casa agora, acabou de chegar, correndo, né? Como a gente sempre corre muito, principalmente nós mulheres, todo mundo corre, né? Mas acho que a gente que é mulher corre um pouco mais que os homens. Então, a gente está falando hoje sobre alergia à proteína do leite ou a intolerância e também sobre a intolerância à lactose. Estou recebendo 2 profissionais, Caroline Matos, que é nutricionista, Dr. Mauro Comi. Já comi não, né? Não. Já comi. Vou comer daqui a Então, pouco ali. Já comi não, vou comer. Gastroenterologista que está aqui falando para a gente, nos ensinando muito os dois sobre esse problema. Bom, é bom quando a gente está ao vivo, que as pessoas mandam as perguntas. Hoje a gente não está ao vivo, você deve estar aí, ai que pena, eu tenho uma dúvida. Mas eu acho que através da nossa conversa, você com certeza que estava desde o princípio, aprendeu muito e talvez teve as suas dúvidas sanadas aqui, não é? Eu disse na parte anterior que a gente conversou, na cozinha, falei que eu queria perguntar mais algumas coisas para vocês sobre, por exemplo, os filhos da Fernanda, eles nasceram já com esse problema. O que acontece no organismo que as crianças, que a gente já pode detectar isso nas crianças? Você já falou também na nossa parte anterior da conversa que algumas pessoas não nascem com essa intolerância ou alergia e desenvolvem mais tarde. Por que disso, doutor Mauro? Na verdade, assim, como são doenças separadas, não é mesmo? A gente tem que também diferenciar, né? Então, por exemplo, no caso da alergia à proteína do leite, ela é o mesmo mecanismo imunológico, né? Uma reação alérgica mesmo, como qualquer outra substância, tá certo? Então, como uma pessoa pode ter a poeira, ácaros, a pessoa tem exatamente a proteína do leite. É muito comum surgir na infância esse quadro, tá certo? Diferentemente da intolerância que pode surgir na infância ou na vida adulta. É um mecanismo ligado a fatores genéticos mesmo, não é mesmo? Isso está bem esclarecido na literatura. E você perguntou quanto ao tratamento, etc. e tal. O tratamento preconizado mesmo é abstenção total do alimento e, digamos assim, que é uma doença que tem controle, tá certo? Ainda não tem, como é um fator genético, não tem a cura exatamente, completa. Então, a pessoa controlando, aprendendo a viver sem a lactose, ela vai viver bem, vai ter uma qualidade de vida, como a Caroline deu exemplo aqui de vários alimentos que podem substituir os laticínios, né? E realmente é uma readaptação. E às vezes a criança também apresenta precocemente isso por uma imaturidade do sistema da criança, né? Porque a gente acha que quando a criança nasce, ela já está completamente formada. Né? Dentro da linha de trabalho que eu sigo, a gente faz a introdução alimentar respeitando essa imaturidade. Então, a gente monta um cardápio de introdução alimentar para a criança, são 3 cardápios, que é de quando ele começa a comer, né, quando a criança começa a comer, até o nono mês, do nono mês ao primeiro ano, e um cardápio que dura um ano inteiro. E a partir do segundo ano de vida, ele começa a comer. A curiosidade é, nesse cardápio, a gente coloca os laticínios a partir do primeiro ano de vida. Então, queijo, iogurte e o próprio leite, ele entra a partir do primeiro ano. Antes disso, o leite materno, e se a mãe, né, não consegue ou não pode amamentar, a gente tem as opções hoje das fórmulas infantis, né? Eu acompanhei um caso de uma criança alérgica à proteína do leite e, com o tempo, realmente, quando essa criança completou o segundo ano de vida, ela já tolerava algum nível, né, de contato com a proteína do leite. Que bom. Então, o que a gente aprende é que o contato não é diário. Então, ela não consegue, talvez, consumir diariamente, né? Mas nesse rodízio, né, de poder experimentar outras coisas. E uma coisa que eu observo no consultório é isso, que às vezes, pelo fato da gente consumir demais, agride demais o sistema, né? Que são substâncias que a gente está deixando de comer todo o resto quando a gente consome muito laticínio, né? E isso, pela presença que é excessiva, às vezes isso que desalinha o sistema e começa a apresentar algum desconforto disso. Então, na retirada dos laticínios, a ideia é que você aprenda que existem outras opções para você não ficar tão preso a isso só, a consumir só esse tipo de alimento.
E aí você pode voltar a rodiziar isso um tempo, né? Em casos mais graves, a gente chega a ficar numa exclusão de 6 meses, 1 ano, se realmente está muito desconfortável. E depois experimentar. Para cada um tem um nível de tolerância, tem uma individualidade. A gente vai testando isso durante o acompanhamento. Ah, como uma fatia de pizza, vamos ver. Né? Não para o alérgico, tá? Isso para o intolerante, tá? O alérgico não tem como nem experimentar, né? Não tem jeito, é muito Não difícil. é bom arriscar. É um risco muito grande. É verdade. Verdade. Então, para o intolerante, vale a pena o risco. A gente testa uma dose menor e vê o quanto reage. Talvez a pessoa comece a perceber, se eu comer uma porção por semana, eu estou bem, não dou desconforto, está tranquilo. E ela começa a fazer esse rodízio e acaba que no final dá tudo certo. Eu conheço pessoas que utilizam um remédio que hoje em dia está sendo usado por algumas pessoas, né? Eu quero tanto comer um bolo, ou vou comer alguma coisa que tem um creme de leite, mas não o caso da alergia, né? O caso da intolerância à lactose. Isso é bom, as pessoas podem utilizar, obviamente, tem que tomar muito cuidado, ou não devem utilizar esse tipo de remédio? Então, o médico geralmente orienta, né? Que se pode. Doutor Mauro. Não, olha, veja bem, o que é consenso é que o tratamento mesmo é dietético, tá certo? Mas a gente, digamos assim, não quer privar o paciente de alguns poderes, de alguns privilégios, principalmente em caso de vida social. Eu costumo falar para o paciente que essa história da marmitinha, ela funciona até determinada situação social, né? Então, de repente, você tem um casamento, um evento assim, é um pouco difícil. É verdade. A gente sempre dá um jeitinho para as crianças, mas para o adulto, né? Então, no caso da intolerância, existem formulações que trazem a enzima ou industrial ou manipulada. E isso permite ao paciente cometer alguns excessos em determinadas situações. Eu costumo falar que é uma terapêutica de festa, tá certo? Não recomendo o uso diário, até porque é difícil para o paciente quantificar o que tem de lactose num determinado alimento e o que ele vai precisar de enzima para neutralizar. Então, o ideal é ele usar o mínimo possível, tanto o alimento quanto a enzima. Mas existe uma alternativa, lembrando que é só para aqueles que têm intolerância e que ela não serve para nada para quem tem alergia à proteína do leite. E quem tem alergia, então, mais severamente ainda, é a dieta mesmo. É a dieta. Uma coisa interessante que a Fernanda falou, acho muito importante falar, que geralmente a pessoa quando descobre o problema com leite, ela se enfia na soja. Soja, soja, soja. E é muito comum apresentar um desconforto grande e confunde. Nossa, será que eu também sou intolerante à soja? Eu descobri uma intolerância há 10 anos atrás e eu realmente me enxerguei assim, usando muita soja e ainda continuava com muito desconforto. Porque a soja é do grupo do feijão. Feijão aumenta a produção de gases. Então, ainda tinha um motivo de desconforto. Eu não imaginava que poderia ser também da soja, porque ela não tem a lactose, né? Mas a ideia que a gente tem de querer enxergar um copo com um líquido branco que se chama leite, né? Isso que a gente tem que tirar da cabeça, que precisa disso, assim, como essencial. A gente precisa de equilibrar o cardápio com todos os nutrientes importantes para a nossa alimentação. E não leite especificamente, né? Então, o que eu acho que desculpa te interromper, Carol, que o nosso tempo está acabando, mas eu não perguntei especificamente para você, eu já dei uma pincelada, que as pessoas ficam preocupadas em relação ao cálcio. E agora? O que eu vou fazer? Não vou tomar nada de leite, não vou dar nada de leite para o meu filho, como eu vou repor, como eu vou substituir o leite? Quais são os alimentos, então, que são ricos em cálcio, que as pessoas podem utilizar? Sobre cálcio, eu acho 2 informações muito importantes. Primeiro, que a biodisponibilidade, o que significa isso? O tanto de cálcio que a gente retém do cálcio do leite de vaca é muito baixo. A gente absorve 30% daquele leite. Então, realmente, fonte alimentar principal fonte de cálcio é o leite, mas fonte que a gente absorve são as fontes mais vegetais. Então, é interessante que a gente consuma grande quantidade desses outros alimentos. Então, os folhosos verdes escuros, o gergelim é uma excelente fonte de cálcio, a gente não tem muito hábito de utilizar, né, o gergelim, que pode ser colocado na forma de pasta ou na alimentação, numa salada, por exemplo, numa torta, num suco, podendo ser utilizado. A semente de melão, ela também tem bastante
fonte de cálcio, todas as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, a ervilha, a vagem. Então, eu sempre falo que a variedade sempre ganha. Né? Quanto mais a gente poder variar esse cardápio, a gente não tem deficiência disso, né? E a questão é que o leite também, ele acidifica um pouco o corpo por ser fonte de proteína. Isso pode acabar até retirando, para equilibrar essa reação, retirando o cálcio do osso. Então, não seria talvez uma estratégia inteligente a gente utilizar o leite apenas só como fonte de cálcio, né? Mas todos esses alimentos que eu te falei. Ok. Muito obrigada, doutor Mauro. Muito obrigada, Carol. Vou convidá-los, então, para passar ali para a nossa outra sala. Depois do programa você vai falar, Mauro, já comi. Já comi. Já comi. Isso. Você fala que já comeu e gostou, né? Isso. Tem que espero. Obrigada, viu? Aprendemos bastante. Eu Obrigada espero que os nossos telespectadores também estejam aí mais atentos. E principalmente, o que eu gosto de falar sempre quando a gente fala de saúde aqui no programa, a gente não se automedique, não procure comer. Então tá bom, vou tirar isso, colocar aquilo. Procure os profissionais, procure o médico, procure o nutricionista, porque eles vão te ajudar a fazer a coisa certa, o que vai trazer mais qualidade de vida para você e para sua família, viu? Obrigada. Bom, gente, estou quase terminando o programa, né? Quantos minutinhos eu tenho? Oba! Então vamos lá. É interessante, né, esse momento que eu tenho aqui no programa, para algumas pessoas que não assistem, sempre tem gente nova assistindo o programa, né? Tem um tempinho para compartilhar com você a palavra do coração de Deus para o seu coração e a Bíblia fala muito sobre o leite, fala sobre o leite de verdade, eles falavam muito leite de cabra, leite das ovelhas, né, que era um animal que ainda existe muito naquela região de Israel, etc. Mas também a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo dizendo, leite eu dei para você beber. Eu não te dei um alimento sólido, porque você ainda não podia suportar. E nem ainda agora podem, porque vocês são carnais. Aqui, Paulo está falando, né, fazendo uma comparação do alimento espiritual, do alimento do leite, que seria aquele alimento fraquinho, né, que o bebê toma, né? O bebê tem que tomar o leite materno, no mínimo até 6 meses de vida, né, gente? No mínimo. E é o que é mais importante para a saúde dele, mas as crianças, né, o leite, aquela coisa fraquinha, você não dá uma feijoada para um bebê, não é isso? E assim também, Paulo está dizendo isso, eu não dei uma comida mais substanciosa para você, eu não te dei estudos profundos, eu não estou te cobrando muita coisa agora, porque vocês são carnais, vocês não estão preparados espiritualmente, vocês ainda não cresceram espiritualmente para receber esse tipo de palavra. E é muito interessante, né? Porque se você oferece para pessoas imaturas ainda espiritualmente um certo tipo de alimento espiritual, um certo tipo de conhecimento da palavra de Deus, eles não vão entender e podem ter não uma intolerância, né? Mas um mal-estar espiritual. A pessoa não entende, fala assim, mas eu não estou entendendo um tema, né, muito difícil e profundo que a palavra diz, por exemplo, no livro de Apocalipse, são estudos muito profundos, né? É um alimento muito pesado, é uma feijoada mesmo para muitas pessoas. Por isso a gente tem que entender qual é o nível de maturidade de cada pessoa, não é? Muitas vezes você está lidando com alguém exigindo que aquela pessoa tenha uma maturidade, mas por que essa pessoa está reagindo dessa forma? Por que ele se diz cristão, mas ainda pratica certas coisas que não são coerentes com a vida de cristão? Porque ele está em crescimento, ele está num processo de amadurecimento e a gente tem que ter paciência, não é? O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu comia como menino, eu me comportava como menino, mas agora eu não sou mais menino, eu deixei as coisas de menino. Não é assim? Não é assim com a gente? Você conviveu com alguém, você conhece alguém que é super infantil? Eu conheço adulto que parece uma criança, ou parece um adolescente. Você fala, gente, essa pessoa não cresceu, não é? As ideias, a maneira de conversar, os projetos, os planos, os sonhos daquela pessoa não são de adulto. Ou seja, alguma coisa aconteceu no processo de crescimento que ele não cresceu.
E isso acontece emocionalmente, acontece espiritualmente. Fisicamente a gente já sabe, eu mesmo não cresci muito, né? Os saltos nos ajudam. Mas isso existe, isso acontece também. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Ela é um alimento para a gente. E você que está começando a ler a Bíblia agora, ou está começando a estudar a Bíblia agora, é bom ter alguém te ajudando. Não é assim o bebê? Não é assim a criança? Ela não vai se alimentar sozinha, não abre a geladeira ou vai para o fogão fazer uma comida. Tem alguém que faz a comida para ela, tem alguém que prepara. E assim também, se você está começando agora, ou se você já tem um tempo, mas você ainda não está conseguindo digerir a palavra sozinho, é bom ter alguém para te ajudar, não é? Por isso que nós temos as nossas casas, nós temos reuniões. Na minha casa tem uma reunião que a gente chama de célula, que a gente estuda a Bíblia junto e a gente ajuda um ao outro. E aí aquele alimento, ele é dado de acordo com o nível de maturidade, de crescimento daquela pessoa. Mas eu quero terminar essa palavra agora dizendo para você o seguinte: se você é importante você procurar crescer espiritualmente. Tem gente que eu conheço, pessoas que têm 20, 30 anos que já conheceram a Jesus, já se entregaram a Jesus e são a mesma coisa. E tem pessoas que há 1 ano se entregaram a Jesus e já cresceram muito. Então que você busque se alimentar corretamente, não vá comendo qualquer coisa, não é? Televisão tem muito programa de igreja que diz que é crente, internet tem muita coisa, você recebe um monte de coisa de convite, mas não é tudo que é bom. Tenha um pouco de discernimento, de saber escolher exatamente qual é o alimento que vai realmente te alimentar ou o alimento que vai simplesmente te engordar e te fazer passar mal espiritualmente. Escolha comer aquilo que, principalmente, tudo o que falarem, que pregarem na televisão, em qualquer lugar, tem que ser dentro da palavra de Deus, da Bíblia. Falou alguma coisa aqui na Rede Super ou qualquer outro lugar que não bateu na Bíblia, opa, esse alimento aí está meio esquisito, tem um negócio contaminado, né? Para que você cresça com saúde e para que você seja feliz espiritualmente falando, que você amadureça cada dia mais, porque com certeza é maravilhoso e a gente tem um relacionamento ainda melhor com Deus e com o nosso próximo, tá bom? Então vamos lá provar? Somos curiosos, viu, Fernandinha? Você também tá, né? Eu tô curiosa pela reação. Que bom! Nós vamos provar isso aqui antes de provar. Olha que cara boa, gente. Quem que tá mostrando? Vou mostrar aqui. Ah, Bruno tá mostrando. Bruno que é o responsável por fazer o povo em casa ficar com água na boca. Olha, todo molhadinho, né, Bruno? Ela enfeitou o prato aqui com esses... Carol, minha nutricionista não vai gostar, mas eu vou comer só hoje. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Antes de provar, nós vamos orar. Você que está em casa, que sempre espera esse momento, aproveite esse momento, coloque sua vida diante de Deus e ore comigo. Pai, obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Muito obrigada. Eu te agradeço, Deus, pela vida do Dr. Mauro, da Carol e da Fernanda que estão no programa de hoje comigo, que o Senhor possa abençoar suas vidas, abençoar suas famílias, o trabalho que eles fazem, os seus planos, seus sonhos, seus projetos, que em tudo eles sejam abençoados e abençoadores. Obrigada por este alimento que foi preparado com tanto carinho. Obrigada pela vida da Fernanda, de tantas pessoas e dos nossos profissionais de hoje também, que nos ajudaram tanto e ajudaram com certeza as pessoas que estão em casa a viver uma vida com uma qualidade melhor, mesmo as pessoas que passam por esse problema, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos os nossos telespectadores. Cada um tem uma situação diferente, uma necessidade diferente, mas o Senhor pode alcançar cada um onde está, com o teu amor, com a tua paz, com a tua cura, Deus, com a tua vida, com ideias, com portas abertas para emprego, com tantas coisas que nós precisamos e que o Senhor pode nos ajudar. Nós te pedimos, Deus, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que sempre nos ouve e te agradecemos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Tá fofinho, viu, Fernanda? Tá, né? Tá bem fofinho. E aí? Perigo, né? Difícil comer um pedacinho. Perfeito, né?
Parabéns, viu? Tá bom, Fernanda. obrigada. Fala aí, Muito bom. Fernanda. Fala aí que vai dar para comer só um pedacinho, não. Quando você fala, Você come tudo. a gente vem Você sabe assim, que vendo se realmente tá bom. tem como comer às vezes mais de um pedaço para ter certeza que ele tá bom mesmo, né? Você sabe que eu costumo sempre falar que a delícia surgiu, né? Que chega uma parte quando você é mãe de alérgico que você para de visar a cura e você começa a visar a qualidade de vida. E o lema da Delícias é qualidade de vida apesar das restrições. E é isso que a gente tenta proporcionar para as famílias, não só comida, mas esse carinho e esse acolhimento mesmo, né? Nesse momento, às vezes, de impacto com o diagnóstico e o dia a dia mesmo com alergia. Eu estou à disposição, né? Quem precisar de mim. Muito obrigada, Obrigada. querida. Parabéns. Tá Obrigada. realmente muito saboroso, gente. bom. Chocolate é fortinho, assim, né? excelente. Saboroso, realmente muito, muito gostoso, viu, querida? Obrigada. Ninguém precisa se restringir a comer delícias por causa da intolerância à lactose ou à alergia ao leite. Viu, Exato. Fernandinha? Está aqui Obrigada. preparada para te ajudar. Obrigada, beijo. Beijo, Jackson, Beijo. Vitor e Léo. Quem sabe eles vão ser... Opa! Tem um negócio no caminho. Quem sabe eles vão ser uma dupla, né? Muito obrigada, doutor Mauro, Carol. Muito obrigada também. Nosso programa de hoje acabou, mas a gente volta daqui a pouco. Daqui a pouco não, né, gente? Daqui a pouco, assim, em outras palavras. Um beijo para você. A gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nós, se Deus quiser. Tchau, até lá.